Boa tarde todo mundo. Boa tarde. Chegando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira de feriado antecipado para tentar conter o avanço do coronavírus. Todo mundo colaborando, todo mundo ficando em casa. Elsbieta, Ana Libório. Depois eu explico sobre o meu cabelo. Pergunta em inbox, tá? O meu cabelo, ele é que nem bandido, tá? Ou ele tá preso ou tá armado. Hoje ele tá mais ou menos ok, mas ele não fica sempre assim. Ele é autônomo, porém sempre bandido, tá? Preso ou armado. Esse feriado antecipado, então todo mundo se cuidando, a coisa tá muito grave. Ontem a gente fez mais uma das lives com o Hospital das Clínicas daqui de São Paulo e a situação é muito mais grave do que a gente possa imaginar ou do que a gente esteja sentindo. Então eu chamo e convoco todo mundo para, além de se cuidar, convencer as pessoas em volta a ficarem em casa, não saírem, se cuidarem, se resguardarem, asepsia nas mãos com lavar mão ou álcool em gel, máscara direto. Eu estou usando máscara, aquela máscara que a gente compra na farmácia, que eu compro online, eu uso até em casa, não quero saber. Então sejam todos bem-vindos. A nossa convidada de hoje, ela na verdade é uma peça fundamental. Oi Maristela, bem-vinda. Ela é uma peça fundamental justamente na economia de hoje. O nome dela é Ana Fontes e o que ela faz? Ela é expert em empreendedorismo. Na verdade, ela é fera. E nessa conversa que a gente vai ter hoje, a gente vai aprender bastante com Ana Fontes. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Anhembi Morumbi, pós-graduada em Marketing pela SPM e Relações Internacionais pela USP. Muito preparada de verdade. Ela é empreendedora social e é fundadora da RME, Rede da Mulher Empreendedora, e do Instituto RME. Ela é pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino, um tema que eu prezo, admiro, particularmente gosto muito. Eu gosto de todos os temas ligados ao feminino, ao feminismo e empreendedorismo, então acho que é por isso que eu admiro tanto a Ana. Ela é delegada líder do W20, que é um grupo de engajamento do G20. Ela foi eleita uma das top voices do LinkedIn e é professora do programa Empreendedorismo em Ação do INSPER, que é outra escola maravilhosa, o INSPER. A Ana recebeu também um prêmio de empreendedora social da Folha de São Paulo, acho que é o prêmio mais sério que tem disso. É também conselheira do Instituto Avon, aliás, foi numa reunião do Instituto Avon que eu acho que eu encontrei a última vez a Ana. E ela é do programa Winning Women, da EY, programa do qual eu também faço parte, a Maristela que está aqui também. E, aliás, eu tenho orgulho de fazer parte desse programa. Então, eu vou chamar a Ana Fontes já. Ela já está aqui. Dia de calor. Ei, Joyce! Ana Fontes, bem-vinda! Muito bem-vinda! Que delícia, uma sexta-feira a gente fazer uma conversa boa dessa, muito bom. Eu que agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui com você. Tudo é na hora certa, né? Nunca foi tão importante empreender como nesse momento. Nunca, nunca. Eu acho que a saída do Brasil, você que tem a chave, né? A cartilha. Eu vou te perguntar aqui da cartilha da empreendedora. E eu falei também antes de você entrar que são dois temas que eu amo demais. Primeiro, feminino, feminismo. É um tema que não só me diz respeito, mas que eu abraço com muito prazer e muita honra. E empreendedorismo é
o único segredo acessível que nós temos. E você vai nos explicar sobre isso. O que é exatamente essa rede de empreendedoras? Bom, Joyce, eu adoro falar sobre empreendedorismo, adoro ser empreendedora. Eu sou empreendedora há 13 anos, né? Estou nessa jornada, você há muito mais tempo, porque você é uma empreendedora super que a gente admira também. Você sabe o quanto é difícil, né, essa jornada, o quanto ela é cheia de desafios. No Brasil, a gente tem uma história, um histórico, né? Hoje no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são tocados e liderados por mulheres. É elas que estão à frente das pequenas empresas, e são essas pequenas empresas que geram emprego para todo mundo. Então, isso é muito bacana da gente entender, da gente apoiar, da gente ajudar. A gente está vivendo uma situação surreal nesse ambiente empreendedor, né? Assim, depois a gente vai falar sobre esses pontos, sobre essas questões. Mas o que a gente tem visto nesse histórico todo aqui de mulheres, de empreendedorismo, é que a gente tem ainda muitos desafios. Apesar da gente ser realmente quase metade dos pequenos negócios, as mulheres ainda têm questões, né? Nós poderíamos fazer ações e políticas e ter mais ações como a Rede Mulher Empreendedora. Eu tenho um super orgulho de ter fundado a rede há 11 anos, muito por uma necessidade minha, né, de entrar nesse ambiente empreendedor e não identificar outras mulheres como eu. Eu criei a rede a partir disso, a partir desse olhar. Você era empreendedora quando você criou a rede? Eu tinha um negócio fazia 2 anos. Eu comecei a empreender em 2008. Eu fui executiva até dezembro de 2007. Eu trabalhei numa multinacional durante 18 anos, do segmento automotivo. Eu pedi demissão em 2007, e aí eu comecei a empreender em 2008. Eu tive uma plataforma de recomendações positivas na internet e um espaço de coworking, um escritório compartilhado. A rede veio na sequência. A rede começou, Joyce, não como um negócio. Eu comecei a rede como um movimento que eu fazia para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo. Então, assim, foi um... Não era tão... vamos formar uma rede. Não. Vamos nos juntar e vamos ver o que a gente pode fazer. Era exatamente esse o ponto, foi esse o ponto. Eu fui selecionada para um curso que na época era um curso muito concorrido, que tristemente não existe mais, que é um curso que chama 10 mil mulheres da GV. Eu fui da turma 2, o processo seletivo foi super difícil, e durante o processo seletivo, eu fui uma das 35 que passaram nessa turma, e no primeiro dia de aula, os coordenadores do curso falaram assim: nossa, vocês são as 35 privilegiadas que foram selecionadas, e nós tivemos mais de 1.000 inscrições. E isso, ao invés de me deixar feliz, me deixou muito triste. Eu falei assim: puxa, e as outras mulheres que se inscreveram? E eu passei a escrever o que eu aprendia na classe, porque era um curso que era gratuito, era para quem não tinha condição de pagar. Eu passei a escrever o que eu aprendia na classe para outras mulheres. E eu chamei isso. Dividir o seu conhecimento. Eu faço muito isso. É isso. E assim, é muito bacana, porque você consegue passar aquilo que você aprende. Sim. E foi muito doido, porque na época... É bom para quem recebe, é bom para quem dá. Sem dúvida nenhuma. E eu fiquei muito surpresa. Na época não tinham redes de apoio, ninguém falava muito de mulher, muito menos de mulher em empreendedorismo. Você não tinha essa conversa. E foi muito interessante que se passaram 12 meses, era um blog só. Eu escrevia, uma amiga minha me ajudou a formatar, a organizar tudo. E em 12 meses eu tinha 100 mil mulheres acompanhando esse blog. Em 12 meses. Na época não tinha rede social ainda, era em 2010. E a rede social, o Facebook, veio em 2011. Foi quando eu abri uma página. E eu fiquei super surpresa, porque as mulheres mandavam dúvida, pediam informação. Eu falei: gente, mas eu não dou conta, porque eu fazia isso à noite e de final de semana. E eu tinha que tocar o negócio, que eram os que pagavam a conta. Então eu fiquei naquele dilema, e depois, com o tempo, aí sim, deixou de ser um movimento e só um blog, e aí passou a ser realmente um negócio social que ajudava mulheres.
a primeira lição você já deu, Ana, que quando a gente quer realizar alguma coisa, não é, bom, agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou realizar um projeto. Não. A gente vai continuar a fazer o que está fazendo, vai fazer, tentar realizar o projeto de noite, nas horas vagas. Eu acho que a primeira lição que fica, e que eu estou aprendendo com você, e que eu concordo plenamente, é que a gente tem que acumular e não ir optando. Eu tinha épocas na minha vida que eu tinha 5 empregos. É isso. É isso. E durante o começo, Joyce, o que você falou é absolutamente perfeito. É o que eu falo para todo mundo que me procura que está pensando em empreender. Mete a mão na massa, se joga, arrisca. Né? A maioria das pessoas não tem reserva financeira para começar o negócio. Eu também não tinha. Eu fui me metendo nas coisas, eu pedi ajuda para as pessoas e o mais legal, as pessoas gostam de ajudar. Tinha muita gente que me falava assim, não, Ana, mas não dá para fazer um negócio social com as pessoas só ajudando. Eu falava, dá sim, eu vou tentar. Pelo menos no né? começo. Sim, no começo eram só até voluntários. Você encorpar, ter asas e poder voar, né? Esse é o ponto, isso foi fundamental, assim, eu me joguei, eu fazia no começo da rede, eu tinha a rede como esse negócio paralelo, social, que eu ajudava no meu tempo livre, eu fazia consultoria de marketing, porque é minha área de formação, para poder pagar as contas, eu tinha um espaço de coworking e comecei a criar eventos para juntar empreendedores em geral, não só mulheres. Porque eu falei, eu preciso olhar para várias opções, várias possibilidades, porque eu não sei o que vai ser, né? Então, eu acho que esse é o espírito de quando você vai abrir um negócio, nem tudo é perfeito, o plano de Nada negócio... é perfeito. É isso aí. Maravilhoso, é exatamente isso que eu falo para as pessoas. E eu falo muito, Joyce, assim... Gente, eu não dou as dicas para poder desmotivar. É o contrário. Eu quero que as pessoas se motivem. Mas eu quero que elas se motivem, se joguem também com consciência de onde elas estão entrando, né? Que não é assim uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é super possível. Se Isso você que eu meter ia as dizer, caras. é possível. E hoje em dia, se for possível, tá maravilhoso. O resto a gente trabalha. Agora, É Ana, isso. você falou que antes você não se dedicava só a empreendedoras mulheres. Quando foi que você largou empreendedorismo em geral para focar nas mulheres e por quê? Olha, eu comecei a focar nas mulheres porque a demanda era muito grande de mulheres. Então, tudo foi muito orgânico. Elas começavam a falar assim: ah, eu quero fazer uma reunião, eu quero encontrar, eu quero conhecer outras mulheres. Aí eu criei o Café com Empreendedoras. Mas eu fazia um evento, um dos eventos mais conhecidos aqui de São Paulo, que chama Virada Empreendedora. É um evento que é meu, que era para homens e mulheres. Eu parei de fazer há um ano e pouco. Um dia, quem sabe, eu volto. Mas eu passei a me concentrar nas mulheres porque eu entendi muito claramente, Joyce, que eram diferentes. As pessoas me falavam, o próprio Sebrae uma época me falou, Ana, mas empreender não é diferente para homens e mulheres. Lá atrás eu falei, é diferente sim. Claro que Tem é. muitas diferenças. A motivação é diferente. As mulheres buscam no empreendedorismo outras coisas. O tipo de negócio que elas abrem é diferente. O modelo de gestão desse negócio das mulheres é diferente. E os desafios delas são diferentes dos pequenos negócios liderados Sim, por homens. tudo é diferente. É isso. E aí eles falavam, mas para que criar uma rede para mulheres? O Sebrae me chamou, uns 2, 3 anos depois que eu criei o movimento, quando tinha umas 200 mil mulheres, eles falaram, Ana, o que é isso? O que você está fazendo? O pessoal do Sebrae aqui de São Paulo. Somos muito amigos, eles são nossos parceiros até hoje. E eles falavam assim, mas o que você está fazendo? O que é essa rede Mulher Empreendedora? Eu falei, eu estou ajudando, dando conselho, dando informação, apoiando as mulheres, dando mentoria. Eles falaram, não, tá bom, então se você precisar de qualquer coisa, você aciona a gente. E eu comecei a usar o espaço deles para fazer os encontros, porque o meu espaço não cabia. Né, o espaço que eu tinha na época não cabia. E assim foi, assim, a gente foi construindo essas coisas, não como estava escrito nos livros, eu falo isso muito para as pessoas, né? Toda boa teoria, ela foi baseada numa prática. Então, você tem que tentar primeiro, você tem que ir para o jogo,
pensar quais são as alternativas, se jogar e a partir daí você vai construindo a sua história, não é o contrário. Eu já criei negócio, Joyce, baseado em plano de negócios de 40 páginas e não deu certo. Então, eu vou te contar uma outra coisa. Todos os negócios que eu criei até hoje nunca tiveram um plano de negócio. Eu não sei o que é o tal do business plan. Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Ai, o meu primeiro negócio, como eu saí do mundo corporativo, a gente sai um pouco iludida do ambiente corporativo, né? Eu fui durante 18 anos, até dezembro de 2007, eu trabalhava numa multinacional, uma das maiores do planeta. E assim, o ambiente corporativo, ele meio que te protege de várias coisas, né? Claro Mas que também tem te a bloqueia, né? toxicidade. Sim, tem a toxicidade, competição, tudo isso. Mas o que que te protege? Se você tem um problema jurídico no ambiente corporativo, você chama o jurídico da empresa. Você contrata um advogado bacana. Se você tem um problema de contratar gente de RH, você chama o RH da empresa. Eu era marketing, então tinha esse problema, chamava o RH da empresa. Problema técnico, chamava outra área. Você não tinha que ser especialista em tudo. Você conhece tudo. Quando você empreende, você olha para o lado, você fala assim, meu Deus, e agora? Deu um problema jurídico, quem é? Deu um problema disso, quem é? Eu Ana, lembro que sabe a no coisa começo... que eu mais Ah, faço? Desde a época da Folha de São Paulo, RH. Eu sou a pois é, central de RH. Todo mundo vem falar comigo, eu dou gotinha da Veleda para acalmar. Quando a coisa é muito punk, eu dou Rivotril. Eu faço de tudo. Converso, eu medico, eu faço tudo. eu adorei isso, Joyce, mas é exatamente isso. Você sabe que eu fazia uma coisa engraçada no começo do negócio, porque depois, quando ficou um pouquinho mais estruturado, eu oferecia para as grandes empresas, né, para poder patrocinarem os nossos eventos, as nossas ações. Mas eu tinha uma estrutura muito pequena. Hoje a gente tem 30 pessoas como colaboradores diretos da rede, mas na época era muito pequenininho. E aí eu tinha e-mails com nomes diferentes, só que todos caíam em mim. Eu tinha o e-mail jurídico, arroba rede, eu Departamento tinha jurídico. isso, eu tinha o comercial. Eu lembro uma vez uma grande empresa falou, Central eu de vou te RH. isso! Eles mandavam assim para mim, olha, comercial. Eles falavam assim, manda para o seu jurídico, me dá o e-mail do seu jurídico. Eu mandei o e-mail do jurídico, eu criei, eu mandei, mas o contrato veio para mim, porque na época Maravilhosa. não Por isso tinha que você deu dinheiro para certo, contratar um Ana. advogado. Por isso que você deu certo. É a receita. Eu ia perguntar o que rezava a sua cartilha, né? Mas é essa cartilha que você reza, embora eu seja judia, eu estou rezando na mesma que você e acredito na sua cartilha e fico orgulhosa de estar ouvindo essas histórias e isso me faz sentir, ouvindo você, Ana, me faz sentir que tudo pode dar certo. Sim, sim, eu tenho essa, eu tenho essa sensação para mim, sabe, Joyce? Eu sempre mirei em algumas coisas muito importantes, né? Não fazer nada antiético. Eu sempre ficava o tempo inteiro. Eu Primeiro posso lugar. fazer errar porque eu não entendi alguma coisa ou porque eu não tenho a informação. Mas jamais fazer nada antiético. Então eu era muito clara com as pessoas, com quem estava junto. Eu sempre pedi ajuda. É uma coisa muito curiosa, as pessoas têm medo de pedir ajuda. Eu nunca tive medo de pedir ajuda. Eu pedia para várias pessoas que estavam no meu entorno, eu falava, olha, eu não sei fazer isso, você consegue me ajudar? Eu não sei revisar esse contrato de 50 páginas. Você consegue me ajudar? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, uma dica muito importante, A gente porque saber os nossos limites, né, Ana? Ter isso, humildade para dizer eu não sei. Tem coisa mais é isso. inteligente do que você dizer eu não sei? E as pessoas não têm o hábito de fazer isso, Elas têm Joyce, porque medo. assim, a sociedade fala tanto pra gente de não falhar, porque todo mundo quer não errar. E eu falo exatamente o contrário, eu falo, gente, mas é errando que a gente aprende as coisas. É nesse processo, né, fazendo que a gente aprende as coisas. Então, se eu não pedir ajuda, se eu não tentar, se eu não disser eu não sei, eu nunca vou aprender.
Então, assim, eu sempre pedi ajuda, nunca tive medo de pedir, e o que é mais legal, teve muita gente bacana nesse processo todo que me segurou a mão, que numa hora de desespero me deu uma palavra amiga, me fez uma recomendação, abriu uma porta, me mostrou um caminho. É muito legal, porque eu encontrei mais gente boa, e eu falo sempre isso, os bons são maioria. Eu encontrei mais gente boa na minha jornada do que gente ruim. Claro que todo Concordo com mundo você. tem. Concordo. Estou falando no seu, deu. Voltou, 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 voltou. voltou, voltou, voltou. Ana, sabe o que eu Então, queria eu te acho muito perguntar, bacana. emendando nisso? Tem algum, tem algum perfil para você empreender? Ou toda. A gente está falando de mulheres, tá? Ou todas as mulheres. Porque quando você falou das mulheres, tudo, logo eu ia te interromper, mas me segurei. Dessas mulheres empreendedoras, eu imagino que grande maioria seja rimo de família, né? Uhum. A maioria, a renda do negócio é para sustentar a família. E começa a empreender em coisas que são assim, que vão dar um dinheiro rápido, a sobrevivência, que vão ajudar no dia a dia Tipo dessas cozinha, mulheres. é tipo comida, Isso. sei lá, pano de Sim, prato, coisa para bolo no casa. pote, 60% das mulheres empreendem em alguns segmentos. 60% de todas as mulheres que empreendem, empreendem em áreas que a gente chama de conforto da mulher. Quais são essas áreas? Moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética. Então, são todas as áreas que normalmente a mulher se sente confortável. É um problema as mulheres empreenderem nessa área? Nenhum, desde que ela descubra alguma coisa que seja uma oportunidade de negócio. E também Não o tem talento problema. delas, né? Porque todas têm um talento. Sem Eu, por dúvida, a exemplo, melhor eu combinação. cozinho um pouco, eu poderia fazer unha, eu poderia cozinhar, poderia arrumar cabelo, eu adoro cortar cabelo dos outros. Então a gente sabe, né? Às vezes a gente fica tímida, mas a gente sabe, né? Com certeza. A gente sabe, a gente tem que. A melhor combinação, Joyce, é a gente usar as nossas habilidades, o que a gente sabe, né, com um propósito, alguma coisa que você acha que faz sentido você fazer, e ao mesmo tempo, e aí esse terceiro é o maior desafio, ter gente que queira comprar. Porque muitas vezes você tem habilidade, por exemplo, você faz alguma coisa, você está fazendo relacionado ao seu propósito, mas não tem mercado. E aí a frustração é enorme. O que eu tenho falado muito para as Me diz mulheres é uma coisa, assim: deixa eu entender. Para vamos isso tudo lá. que você falou, me dá a sensação de que tem mercado para tudo isso. Depende, depende. Me Você explica. precisa, porque depende, porque por exemplo, se no bairro onde você mora tem 10 salões de cabeleireiro absolutamente iguais, você abre o 11º e você não tem nada de diferente para oferecer, Ah, você entendi. vai, Você você vai quis se mudar matar ali porque a você tem que brigar geopolítica, mais. né? A geopolítica. Porque Exato. os serviços são todos necessários. Só que tem que estudar o que vai aonde, né? Exato, e até porque se você estiver num lugar, a gente chama isso de oceano vermelho tecnicamente, mas esse exemplo que eu dei do cabeleireiro é o melhor. É assim, se você tem 10 coisas iguais e você vai estar abrir a 11ª, não é o problema você abrir a 11ª. O problema é você abrir a 11ª e não fazer nada diferente das outras, para se diferenciar. Esse é o drama. Então, assim, não sei se você lembra na época daquele modelo da paleta mexicana, das lojas de cupcake e tudo isso. É o que eu discutia muito com as mulheres. Gente, cuidado com o efeito manada, porque na verdade, assim, vai todo mundo para esse modelo, aí daqui a pouco você olha, não tem mais oportunidade. Sobreviveram algumas lojas de paleta mexicana? Sobreviveram. Sobreviveram algumas de cupcake muito pequenas, mas não tinha mercado para todo mundo, não adianta. Então, esse é o desafio, é você entender o que você faz, não E você precisa com ajuda isso. nisso? Você ajuda Ajudamos nisso.
Nós ajudamos nisso. Na RME, hoje, nós temos mais de 300 cursos de capacitação online. Nós transferimos tudo para online, porque a gente tinha tudo presencial. Tem mais de 300 cursos de capacitação, a gente tem mentoria. Só o ano passado, Joyce, em 4 meses, nós atendemos 25 mil mulheres em mentoria. De maio até outubro, por causa da pandemia. São atendimentos, assim, ou individuais ou coletivos, onde a mulher traz uma dúvida, uma questão, um dilema que ela tem, e a gente tem mulheres mais, que têm mais experiência, que vão lá e ajudam e orientam. Mentoria é fundamental, nesse momento, é fundamental sempre. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu vejo uma pessoa assim em volta de mim, eu vejo, sei lá, a Rosinha que trabalha com a gente lá na Casa Glamorama, ela faz uns panos incríveis. E eu comecei a encomendar, mas eu que dirijo ela. Isto é, em vez de fazer aqueles panos que todo mundo faz, eu faço com frases interessantes, uso fraldas, faço ponto de cruz no final das fraldas. Então, se eu vejo, Rosa, vamos crescer nisso, vou pôr ela em contato com você, é assim que funciona? É assim que funciona. Você pede para a Rosa entrar ou na nossa rede social, nós estamos em todas, Instagram, Facebook, LinkedIn, fala para ela acionar a gente e a gente vai indicar para ela o que é melhor para a Rosa. Porque o que você está fazendo com a Rosa é uma mentoria. Você está sendo uma mentora, você está ajudando a Rosa a orientar para ela conseguir vender mais produto e serviço. Sim, todo mundo quer encomendar dela, ela não tem nem tempo de fazer. Eu aproveitei agora a pandemia, falei, tá parada em casa, encomendei uns 10, porque dá trabalho, porque, enfim. Mas isso é importante, Joyce, para você ter uma ideia, a gente tem falado muito sobre isso aqui na rede. A melhor forma de você ajudar uma empreendedora tem as formas que nós trabalhamos, que é capacitação, mentoria, apoio, né, acelerar os negócios, mas é comprando de um pequeno negócio. O que você está fazendo é a melhor forma de você ajudar, dando mentoria, acompanhando, orientando e comprando desses pequenos negócios. Porque quando você compra da Rosa, ou da Maria, ou de todas as... Hoje nós somos quase 1 milhão de mulheres na rede. De todas essas mulheres, quando você compra, você não está só comprando um produto dessa mulher. Você está ajudando a família, você está ajudando a educação dos filhos. Exato. A gente fez um projeto ano passado, que foi um dos projetos mais emblemáticos para nós, porque a gente fez um projeto no meio da pandemia. A gente gerou renda para 6.500 costureiras no Brasil inteiro, de norte a sul. Nós geramos uma renda em 4 meses de cerca de R$3.500. Nós mobilizamos 60 organizações sociais que passaram por um processo seletivo nosso para serem escolhidas para poder oferecer o projeto para as costureiras. E os 3 maiores bancos do nosso país entraram como doadores do projeto. Foi a maior doação que teve o ano passado para o nosso instituto. Mas o que foi muito bacana, nós produzimos em 5 meses 12 milhões de máscaras. Essas 6.500 mulheres produziram 12 milhões de máscaras em 5 meses. 12 milhões, que foram doadas para outras organizações que precisavam. Tudo isso coordenado por nós, né? E aí a gente fez todo esse trabalho, foi difícil, foi um trabalho duro. Chama Heróis Usam Máscaras esse projeto. Mas o que foi muito interessante, a gente fez um documentário, mostrou toda a história, como que nós desenvolvemos o projeto, porque a gente comprava matéria-prima, tinha que mandar de norte a sul do país, envolvemos donos de empresa de tecido para poder nos ajudar, foi incrível. Mas aí no documentário a gente estava falando sempre sobre a geração de renda para as mulheres. E você tocou num ponto agora que eu lembrei da história de uma das costureiras, que ela vai no documentário, ela mostra a máscara assim, e ela fala, puxa, eu tô muito feliz porque com esse dinheiro eu consegui colocar comida dentro de casa. Ela falou, mas eu tô mais feliz porque eu sei que isso aqui que foi feito com a minha mão vai ajudar uma outra pessoa. E assim, deu um negócio na gente, porque a gente falou, a gente estava focado e concentrado na geração de renda. E a gente não entendeu, durante um período, a importância maior ainda dela se sentir importante, porque ela estava produzindo uma coisa que ia ser doada para outra pessoa. Nossa, eu tô arrepiada, Ana.
Não, toda vez que eu falo essa história, porque a gente levou um tempo até para entender, a gente olhava assim, a gente falou, gente, olha o que ela tá falando. Não é só a grana, não é só a Não. renda, ela tá se sentindo importante, arrepia mesmo. Relevante, digna. É Tem isso. muitas coisas que a gente não percebe, mas que são vitais, né? Até para que ela continuar a fazer isso. Deixa eu fazer um parênteses. O dia que Pode você fazer. achar que encaixa nesses grupos seus, eu dar, sei lá, uma consultoria, Mentoria, falar. você me chama? Mas é Mesmo que claro, seja vai. online, tá aí? Porque eu não quero fazer planos para depois, que vai demorar muito. Eu quero para Não, para agora. depois não. Nós estamos, semana que vem a gente já começa as nossas mentorias semanais. A gente vai fazer um plantão semanal. A partir da semana que vem, eu vou pegar um dia seu, já vou combinar e Eu, vou por te envolver. exemplo, eu sei o que as pessoas do meu entorno gostam de comprar. Uhum. Então, se elas fizerem o que as pessoas gostam de comprar, eu vou ter facilidade em ajudá-las, certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós temos muitas mulheres de economia criativa que estão fazendo coisas manuais, que estão criando coisas da referência delas, mas é óbvio que o que mais elas precisam é mercado. Então a gente precisa ajudar a mostrar para elas o que os consumidores Isso eu estão posso procurando. fazer. Isso eu posso fazer, porque eu sei o que a minha turma, entre aspas, compra, o que eles e o que eles querem comprar e não tem para vender também. Exato, exato. A gente tem vários projetos aí muito bacanas, exatamente para ajudar a fazer uma coisa que você acabou de falar quando você falou da rosa dos panos. Ajudou a fazer o ponto cruz, ajudou a colocar as frases, que é dar orientação e mostrar o que é possível dela fazer para poder o consumidor comprar. Porque Esse é o ponto. uma coisa é uma coisa, elas sabem bordar bonitinho, sabem fazer ponto cruz, um monte sabe, e eu não tenho como ajudar a vender isso. Mas Uhum. usar a expertise delas, com uma mentoria, fala, olha, se você fizer isso, eu garanto que você vai vender. Se em vez de você usar esse monte de cor no ponto cruz, você usar alguns tons de cinza e preto, você vai vender mais para o meu departamento, sabe? Para as consumidoras que eu conheço. Isso é importantíssimo. Tem um trabalho de uma colega nossa, inclusive, que está lá no Winnie Women, que é a Alice, da Rede Asta também. Ela, inclusive, foi uma das organizações sociais que nós selecionamos para produzir máscara. A Alice faz um trabalho no Rio de Janeiro, que é de pegar mulheres das comunidades e ela cria as peças com designers e esses designers criam as peças e as mulheres fazem as peças. Ou seja, elas usam as habilidades delas, as peças ficam peças bacanas, elas conseguem vender por um valor agregado maior. E por um preço, Exato, isso que você falou, um preço, um valor agregado maior. Porque é a turma isso. que eu vou poder ajudar, eles não fazem diferença se o pano custa 30, 50 ou 80. O Sim, que eles eles querem querem é ver uma um. coisa diferente, bem feita. E não tem para vender. Então, é isso, Joyce. O que eu falo, o que eu tenho falado muito, assim, a Rede Mulher Empreendedora, a gente ajuda muito as mulheres em conteúdo, capacitação, treinamento, mentoria, tudo isso que a gente está falando. Mas a gente precisa que todas as pessoas ajudem, não porque é legal só para ajudar as mulheres, mas porque quando elas são ajudadas, é isso, você vê a mudança de realidade, não só nas mulheres vulneráveis, mas em todas as mulheres. Quando uma mulher tem dinheiro, quando ela é dona do próprio dinheiro, quando Ela ela tem seu gera a próprio própria dinheiro, né? independência, isso muda o jogo, Não tem porque aí ela preço. não tem preço, ela consegue sair, inclusive, a gente tem assim milhares de casos aqui que ela consegue sair de situação de violência, Sim. porque ela tá com o dinheiro dela, se ela não quiser ficar numa relação abusiva, ela não depende do companheiro. Então, isso é muito importante. A gente defende aqui na rede o tempo inteiro. Não importa, assim, uma coisa é dependência emocional, outra coisa é dependência financeira. Quando você resolve a financeira, a emocional se resolve de outras formas, através de atendimento psicológico e por aí vai. Mas Mas a fica mais fácil. financeira
Sim, quando você tira aquela coisa de você depende do seu marido, do seu companheiro para comprar as coisas, para qualquer coisa, para sustentar os seus filhos, a gente via e ainda vê até hoje muitas mulheres em situação difícil exatamente porque dependem financeiramente. Sim. Então, o que a gente fala, ó, seja dona do seu dinheiro, faz a gestão do seu negócio. A gente tem uma coisa muito ruim de construção social, de que o território do dinheiro é território dos homens. Não é. Território do dinheiro é de quem quiser. É No só Japão, você. é o contrário, no Japão é das mulheres, né? Eles recebem o Exato. salário, entregam 100% para as mulheres. E a mulher é que vai dando aos poucos dinheiro para o homem. Também está errado. Mas, enfim. Mas a gente precisa tirar um pouco essa cultura. Aqui, nas empreendedoras, a gente faz pesquisa todo ano. E sempre um ponto que a gente destaca é que 60% delas, 60% delegam a gestão financeira ou para o marido, ou para um companheiro, ou para um funcionário da empresa. O que eu falo para elas é assim: não tem problema você delegar, desde que você acompanhe. Sim. Porque o que eu já vi, Joyce, eu estou há 13 anos como empreendedora, 11 na rede. O que eu já vi de casos absurdos dos próprios companheiros fraudando, né, as finanças das empresas, eu já vi casos assim Sim. horríveis. De desviar dinheiro da empresa, da esposa, e ela só descobrir 2, 3, Não, 4 e anos depois. nosso grupo da Winning Women tem caso assim. Eu fui uma Pois vez num é, encontro nosso e uma que virou amiga minha, inclusive, contou a história dela. Eu falei, mas como existe isso ainda e num nível ainda mais alto, né? sim, De, eu tenho de, casos. de educação, de aprendizado e financeiro, econômico financeiro. Porque não tem a ver só com nível, Joyce, tem a ver com construção social. A nossa sociedade fala o tempo inteiro para as mulheres que o ambiente do dinheiro não é dela. Quem fala de dinheiro é homem. Quem mostra a questão do dinheiro é homem. É muito recente o fenômeno de mulheres falando de educação financeira. Você tem a Nath Finanças, a Nath Arcúria, a Gabi Mendes, a Amanda da Grana Preta, tem Entrevistei várias. a Nath, entrevistei ela. E- Então, assim, mas é um movimento recente, até a existência dessas meninas falando de educação financeira, só homens falavam de educação Sim, financeira. sim. E aí fica uma imagem que é uma coisa difícil, Coisa de que cuidar homem. das. Que é coisa de homem. E o que a gente faz aqui, ó, tira isso da frente, não é difícil, Primeira não. coisa, né? Você não precisa ser especialista nisso. Você, no seu negócio ou no meu negócio, eu não faço a operação financeira do meu negócio. É. Mas eu sei de onde vem o dinheiro, eu sei o caixa, como é que tem que estar, eu sei onde tem que buscar o recurso, eu sei quais o tempo que a gente precisa manter esse dinheiro e faço um acompanhamento minimamente semanal. Então, esse é o ponto, não é o problema delegar, o problema é você largar. Acompanhar. Então é importante acompanhar, porque tem muita. Você é uma espécie de Sebrae? Eu digo, o Sebrae vai ficar bravo comigo. Eu falo que eu sou um Sebrae mais fancy, sabe? Eu sou, porque assim, eu sou uma organização do terceiro setor, né? A gente tem um instituto e a rede é um negócio social. A gente tem uma estrutura muito enxuta. A gente trabalha num modelo que é colaborativo. Nós temos 700 voluntárias no Brasil inteiro, Joyce. Outra pergunta que vinha na cola do Sebrae é o seguinte: como sobrevive a rede? Ela tem doações, ela recebe de empresas ou gera dinheiro? Como que é? Como é que A gente você, tem várias. como é que você vive? A gente tem vários modelos de negócio, Joyce. Como nós temos a Rede Mulher Empreendedora, que é um negócio, o Instituto da Rede Mulher Empreendedora. O Instituto, a gente foca em mulheres em vulnerabilidade social. Então, no Instituto, nós temos projetos e programas que atendem mulheres de norte a sul do Brasil, mulheres indígenas, mulheres trans, refugiadas, mulheres negras maduras, mulheres egressas do sistema prisional. E o Instituto vive basicamente de doações de organizações internacionais. Nós temos organizações no Brasil, como os bancos, que eu falei para vocês que doam também, mas os maiores doadores do Instituto é a fundação do Google, a Google Foundation, né, que eles chamam de google.org, são os maiores doadores, a Parabéns. fundação.
A Fundação da Visa, a Fundação da White Martins, nós temos várias empresas que são doadoras. A gente construiu uma reputação muito forte de uma estrutura muito bem feita, com processos organizados. A gente está estabelecendo governança, fazendo um conselho agora estruturado. Isso é fundamental para instituições internacionais doarem. A Fundação do Google já fez 2 mega doações para a gente, uma em 2018 de $1 milhão e outra o ano passado, durante a pandemia, de $1,5 milhão. Sim. E todas essas doações direto para as mulheres. Fico muito feliz que eles reconheçam dessa maneira o trabalho seu e da rede. Isso é muito... Não, é muito incrível, assim, tudo isso, porque a gente mostra muito, a gente trabalha muito, você vê muito, você acompanha a gente, você sabe o quanto a gente trabalha. Só em um desses programas, Joyce, nós capacitamos 150 mil mulheres, em um dos programas que chama Ela Pode. No Brasil inteiro, em quase 2.000 municípios, no Brasil inteiro. Bom, nós agora, estamos com... online fica tudo mais fácil, né? Ninguém se sente menos por não poder estar nos cursos. Todo mundo está igual. Sim, é muito... Assim, em 2019, esse programa, nós tínhamos feito quase 1.000 turmas presenciais. Com a pandemia, em 2020, nós fizemos 980 turmas com a pandemia, no Brasil inteiro. É claro que tem o desafio do acesso à internet, não é fácil para todo mundo, mas a gente conseguiu mesmo assim. E o ano passado, o Google fez a segunda doação de $1,5 milhão para a gente criar um projeto que chama Potência Feminina. É um projeto que a gente vai capacitar 50 mil mulheres e dar capital semente e acompanhamento de negócio para elas também. Então, assim, a gente está fazendo coisas muito incríveis. É que a gente está trabalhando muito, às vezes não dá nem tempo da gente contar. Tá, deixa comigo. Essa parte de lugar... Lá na revista Poder, já vou sugerir uma entrevista com você. A entrevista está aqui feita, inclusive, por mim. Deixa eu perguntar outras coisas que eu quero. Eu quero saber muita coisa. Fala de algumas mulheres empreendedoras que você lembre, que começaram realmente do nada e hoje tem um negócio bacana. Nossa, tem tantos casos legais. Tem a Amanda Momenti, que é da Undersize. A Undersize começou com a gente lá atrás, bem pequenininha, ela e a sócia, a Amanda e a Mari. Elas duas têm uma marca de moda com produtos com nome de mulheres fortes para mulheres gordas. E é maravilhoso o que a Amanda faz, porque é o produto carro-chefe dela era a calça Joana d'Arc, que não abaixava, não enroscava e não ficava transparente. Então, assim, elas, claro, sofreram muito com a pandemia, mas elas estão fazendo um trabalho lindo, começaram pequenininho e estão tocando muito bem o negócio delas. Tem as duas meninas do Soul Food, que é mãe e filha, são duas empreendedoras negras incríveis que estavam com um restaurante, é muito difícil, imagina, um restaurante no meio da pandemia de comida natural. Mas elas deram uma reinventada e ao invés de atender as pessoas e o delivery não fechava a conta, elas começaram a fazer cestas de produtos naturais e mandar para as empresas, para os funcionários, as empresas contratando elas. E elas se reinventaram nesse processo inteiro. Então é muito bacana. Tem a Tati Pimenta, que começou pequena também, ela tem uma plataforma que conecta psicólogos a pessoas que precisam de atendimento, chama Vitude. É maravilhoso, a Tati Pimenta também é incrível, faz um trabalho lindo, foi acelerada por nós. Começaram do nada? Do nada, ela começou do nada, ela e o sócio dela, do nada. Assim, todas as empreendedoras que a gente tem aqui, são raros os casos que já começou assim, eu herdei alguma coisa ou eu tive alguma coisa. Não vou dizer que a gente não tenha, mas a maioria começou assim, jogando mesmo do nada, sem recurso, tentando criar alguma coisa e foram construindo e superando os desafios para poder chegar hoje onde elas estão. Temos histórias aqui, Joyce, incríveis, histórias de mulheres que estão fazendo coisas que você fala, puxa vida, elas começaram lá atrás, bem pequenininhas, e hoje elas estão fazendo coisas muito interessantes.
e elas são muito gratas, né? Elas levam a história da rede. A Tatiana, tem uma outra Tati, que chama Tati Lobato. Ela tem uma rede de lavanderias em Carapicuíba, na região de Carapicuíba. E as pessoas falavam que pobre não ia querer usar lavanderia. E ela insistiu em fazer uma lavanderia, criou a Magic, que é a lavanderia dela, e hoje ela, pela última vez que eu falei com ela estava com 6 unidades. Então é assim, começando do zero, pequenininho, ela mesmo que lavava e passava as roupas no começo, e hoje ela tem uma estrutura. É disso que a gente fala. Quando a gente apoia, é assim de arrepiar. Quando a gente apoia, a gente fala, meu Deus, as coisas estão andando. Ana, qual você acha que é a característica, o traço mais comum das mulheres que chegam na rede? Qual é uma o mais comum que grande parte delas tem? É um pouco de, não é desilusão, mas elas estão assim tristes, ou porque elas saíram do ambiente corporativo, foram demitidas e se sentem tristes nesse momento e empreender vira uma saída para elas, ou elas estão assim, eu quero fazer alguma coisa que eu veja que esse negócio que eu estou fazendo tem um propósito. Porque, assim, as mulheres, elas têm, sim, essa ligação de que precisa ter o dinheiro, precisa ter resultado do negócio, mas ela tem muito mais forte a questão de que o eu estou fazendo tem propósito. É uma coisa que eu faço e eu enxergo o que eu estou fazendo, ajudando as pessoas, mudando. Né? A história das máscaras. Exato. Então, o que mais a gente ouve, a gente às vezes tem que até brincar com elas, falar assim, como você vai ganhar dinheiro? Porque elas falam do negócio, eu vou criar isso, eu vou fazer aquilo, e a gente fala, não, mas você tem que também pensar como vai ganhar dinheiro. Mas isso é muito importante, Joyce, porque as mulheres conseguem juntar as duas pontas, elas conseguem juntar uma coisa que sim, pode dar dinheiro, mas com um propósito também. E isso que é o bacana. A gente fez uma pesquisa o ano passado, no meio da pandemia, com 2.000 mulheres. E assim, fizemos com os homens também. E perguntamos como é que elas estavam resolvendo o problema da pandemia, como é que estava impactando na vida delas. Os homens responderam, e elas igual, em relação a organizar dívida, diminuir despesas, tudo isso foi igual. Mas quando você perguntava para elas o que ela faria para poder o negócio continuar na ativa ou ela continuar sobrevivendo, elas falaram coisas incríveis. Elas falaram que precisavam inovar, né, que inovação era o nome do jogo. Elas disseram que elas precisavam, não é lindo? Que elas precisavam fazer transformação digital, que não importava o negócio, mas elas tinham que buscar ir para o digital e que elas precisavam se capacitar. Nessas respostas, os homens não tiveram. Eles acham que eles sabem e capacitar é como se fosse uma fraqueza. E elas, não, eu quero aprender, eu quero ver o que eu tenho que fazer para manter o meu negócio ativo. A gente ficou muito, assim, feliz com o resultado, sabe? Nossa, é um passo muito grande isso. Ana, É muito. você tem 2 filhas mulheres, é isso? Tenho 2 meninas, uma tem 18 anos e a outra tem 13. E você acha que o fato de vocês serem, na grande maioria, mulheres, que isso fez você tender para essa questão feminina? Ah, com certeza, assim, ter mãe de meninas, você olha, né, e acho que todas as mulheres que são mães de menina, quando você olha, você fala, puxa vida, eu quero construir um mundo melhor para elas, eu quero fazer alguma coisa que elas consigam viver num mundo sem medo de andar na rua, com uma condição melhor, podendo buscar o dinheiro delas e podendo ser livre. E isso eu penso não só por elas, eu penso pelas outras, né? Por outras mães, por outras mulheres. Então sempre foi uma motivação. A motivação para eu sair do ambiente corporativo foram as minhas filhas, né? A primeira, porque quando eu saí eu tinha só a primeira. Então, assim, um dos gatilhos foram a falta, né, que eu tinha de ver uma visão de propósito, de futuro, onde eu estava fazendo, e depois se acentuou mais ainda com a vinda da minha segunda filha, porque eu falei, meu Deus, né, vamos tentar mudar um pouquinho, mesmo que eu não consiga mudar o mundo inteiro, vamos tentar mudar um pouquinho dentro da minha realidade, o que eu posso fazer por elas, né, eu acho que isso é bem importante, Joyce.
É, eu logo percebi. A Maristela fez essa pergunta, viu? A Maristela Maffei. Ela que me mandou essa Ai, pergunta. maravilhosa, adoro a Maristela. Ela é maravilhosa. Que recado você daria para uma mulher que quer começar a empreender, está cheia de inseguranças e só enxerga obstáculos? O que você falaria para ela? Eu tenho umas dicas muito boas, muito diretas e rápidas, Joyce. Primeiro, investe tempo em que tipo de negócio você vai abrir. Lembra do que a gente conversou até agora, né? Tem que ter propósito, tem que ser uma coisa que você saiba e goste de fazer, mas tem que ter mercado. Então, tenta entender. Os melhores negócios estão onde não tem outros negócios acontecendo ou onde tem problemas. Onde várias pessoas têm o mesmo problema, ali tem uma oportunidade de negócio. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, procura alguém que já tem experiência. Então, assim, vocês estão ouvindo a Joyce aqui, se você quer criar um negócio na área que a Joyce trabalha, procura alguém que tem experiência, que já passou por isso, que pode te ajudar, te orientar e pegar na sua mão. Tenha cara de pau, vai lá e pede, nem todas as pessoas conseguem ter disponibilidade, mas é muito bacana. Eu vou além. Ela tem uma visão de vida que você admira, vai lá e escuta o que ela tem a falar. Porque eu não vou dar dicas só do meu negócio. É Eu isso. eu poderia ter feito isso que eu fiz, sim, mas eu tenho a impressão que se eu não tivesse feito isso, eu ia dar certo em outra coisa. É isso, porque é o teu espírito, né? Empreender tem a ver muito mais com a atitude do que especificamente com o tipo de negócio. Se você não fosse a Joyce da Glamorama, você seria a Joyce de qualquer outra coisa, porque você tem esse espírito. Então, a segunda coisa que eu falei, procurar alguém. A terceira coisa é faça parte de redes. É tão importante você fazer parte. A gente Só para te dizer, tirei os fica comentários. tranquila. Fica tranquila. Então, faça parte de rede de relacionamento. Eu faço parte de várias. Não tem só a Rede Mulher Empreendedora. É claro que eu vou chamar para a rede, mas faça parte de redes. Fazer parte de grupo é importante. Empreender é solitário. Estar em grupo ajuda bastante a você trocar informação, né, trocar figurinha. Então, isso é bem importante. Por último, e não menos importante, autocuidado e autoconhecimento. Né? Assim, eu ouço Nesse caso. auto autocuidado, eu vou dar exemplos muito claros. É muito comum eu ouvir das mulheres que elas não dão conta, que elas estão com muitas coisas, que elas estão estressadas, que elas não estão conseguindo fazer as coisas. E isso está relacionado a quê? A que a sociedade coloca na nossa cabeça que nós somos mulher maravilha, mulher perfeita, mulher multitarefa, mulher que dá conta de tudo. E isso cria um peso para a gente tão forte que a gente quer cuidar do outro primeiro e deixa a gente sempre como última prioridade. Então, o que eu tenho falado para as mulheres é autocuidado não é egoísmo. O que é autocuidado? Reserva um tempo do dia para você, para fazer alguma coisa que você gosta, né? Se você tem, cuida da sua saúde física, da sua saúde emocional. Seja atenta e amorosa com você mesmo. É sempre muito comum, aqui direto na rede, as mulheres falarem que elas não estão dando conta porque elas estão fazendo coisas de outras pessoas, né? E nunca coisas delas. Então, assim, dedique um pouco de tempo a você. Empreender é duro, né? Ser mulher nessa sociedade é duro, por isso que eu falo que autocuidado não é egoísmo, é questão de sobrevivência. Você precisa se organizar para isso, porque é importante. E autoconhecimento é você saber os seus pontos fortes, suas fraquezas. Todo mundo tem os seus pontos fortes e todo mundo tem as suas fraquezas. Então é importante a gente se entender. Eu sei onde eu não consigo fazer as coisas, ou onde eu tenho dificuldade, onde eu preciso pedir ajuda, aonde eu acho que está tudo bem, o momento que eu tenho que parar, o momento que eu tenho que continuar, porque saber isso é importante para a gente, né? E é esse autoconhecimento é que faz a gente se movimentar. Então, por isso eu acho fundamental para as mulheres também. Ana, a gente está quase chegando no final, mas eu Que quero te delícia. perguntar uma coisa, e eu quero também te deixar um espaço, se eu esqueci de tocar num assunto, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: o que você deu com essas mulheres todas? O que eu... Cortou um pouquinho, Joyce. Deu.
Nossa, eu aprendi tanta coisa, eu aprendi, assim, coisas muito importantes, né? Que mulher ajuda mulher, sim, sempre. A gente se apoia, mulher é colaborativa, mulher tem uma visão humana, mulheres estão o tempo inteiro pensando nas outras pessoas. As mulheres criam coisas maravilhosas, fazem coisas maravilhosas e não costumam falar delas mesmas. Então a gente sempre aqui tenta reforçar e tenta mostrar, dar luz a essas mulheres. Eu aprendi muito, muito, muito. Eu venho de uma família muito pobre, né, Joyce? Eu venho de uma família muito simples, muito, Como é que muito assim. dá tanto em escolas tão relevantes vindo de uma família tão simples? Como é que você No fez? começo, no começo eu não conseguia. Eu nasci nordestina, nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, pai e mãe semi-analfabetos, e fui criada em Diadema, né, que é periferia e foi a cidade mais violenta do Brasil durante muitos anos. Eu consegui, na época, com um esforço pessoal, ajuda de amigos, vizinhos. Uma vizinha pagou a matrícula da faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu fiz a minha primeira faculdade, terminei os 4 anos e fiquei pagando 1 ano e meio depois, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Depois que eu comecei a trabalhar e que eu em empresa grande, que eu comecei a melhorar minha condição, que eu comecei a melhorar, seguir na carreira, né, conseguir ter uma carreira, foi aí que eu consegui fazer pós-graduação na GV, na Fundação Dom Cabral, fiz na USP também, eu fiz Relações Internacionais, uma pós na USP, fiz na Fundação Dom Cabral e fiz na GV também. As Mas isso melhores tudo com escolas. sim, as melhores escolas do Brasil, mas isso tudo através do meu desenvolvimento, da carreira dentro de uma grande empresa, com o apoio de várias pessoas que me ajudaram. Assim, foi muito importante e isso não é romantizar a desigualdade, porque eu vim de onde não tinha nada, a gente não tinha absolutamente nada. Então, a única opção, minha mãe sempre falou, ela fala até hoje, minha mãe tem 79 anos, meu pai já foi, ela sempre falava pra gente desde pequenininho, assim, imagina uma mãe com 8 filhos, né? Porque ela teve 10, mas 2 faleceram ainda pequenos lá em Alagoas. Ela falava pra gente o tempo inteiro, gente, a gente precisa estudar, porque estudar é o que vai mudar a nossa vida. E ela falava isso pra gente, mas ela não conseguia nem acompanhar a gente nos estudos, porque ela também não tinha estudo. E além Então, de assim, era muito mais ela falando pra gente o que a gente tinha que fazer e a gente olhando para aquilo e falando, vamos fazer. Eu trabalho, Joyce, registrado com carteira assinada desde os 14 anos. E fazia bicos desde os 11 anos, olhando criança, fazendo faxina, e não tenho vergonha disso. imagina, Porque que isso é a orgulho. minha jornada, né? É minha jornada, eu tenho vergonha, não tenho vergonha. Então, assim, a escola, a educação fez a diferença na minha vida. Foi o que fez essa transformação, claro, esforço, né? Muito esforço e muita gente boa. Como eu te falei, eu encontrei mais gente boa do que gente ruim no caminho, né? Os bons são maioria, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, ainda bem. Ana, eu gostei demais, eu te conhecia, de todo mundo te elogiando, eu reconhecia a sua importância, a sua relevância, mas eu não tinha noção total de como funcionava tudo e o quão importante e relevante é o seu trabalho. Então, eu quero te falar da minha admiração agora mais do que nunca. Eu quero te dar parabéns, dizer que como colega de Winning Woman, mas como mulher, como cidadã, eu tenho orgulho do seu trabalho, orgulho de te conhecer e orgulho de estar junto. Não esquece de me chamar, hein? Não vou esquecer de te chamar, já ficou um compromisso aqui. Te agradeço demais a oportunidade aqui de falar com a tua audiência, com o teu pessoal. Estou à disposição, fico muito feliz, Joyce. Eu tenho muito orgulho também de participar do Winning Women. Eu acho que é muito importante, me apoiou muito e continua me apoiando. E eu te agradeço demais, fico muito feliz, viu? Olha, vamos seguir juntas, porque nessa pandemia a única coisa que dá sossego para a alma da gente é ajudar o outro. Não É isso adianta aí. ouvir música clássica, beber uma taça de vinho, tudo bem quem pode, mas não resolve. Não resolve aqui dentro. Só É isso resolve aí. para ajudar alguém.
não é alguém. Vamos ajudar quem precisa. Então, eu estou aqui para, já que a gente foi conectada, então eu quero aproveitar e continuar com a conexão, tá? Tá bom, conseguimos grudadas agora. Tá, vou te passar o Obrigada meu mesmo. WhatsApp para a gente ficar direto, tá? Tá bom, querida. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todos aí. Você iluminou essa sexta-feira triste, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a todos que passaram por aqui, que fizeram seus comentários. Maristela, presente. E é muito emocionante conversar com a Ana. Eu queria agradecer a Ana e agradecer a todos vocês. E até a semana que vem. E, por favor, cuidem-se muito. E ajudem os outros a se cuidarem também. Beijo.